Olá, engravatados! Francisco Neto aqui, este é o Uninvest. E esse vídeo tá sensacional. Por quê? Eu não vou aqui falar agora de IPCA, IGPM, blá 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 blá. Isso eu vou falar no próximo vídeo. Se você tá doido para chegar nessa parte, cara, calma. Entenda isso que eu vou falar agora muito bem. Cara, essa é a base. Essa base é importante. Você vai ver ao longo do vídeo como isso vai ser útil para você como investidor. Eu vou te passar uns conceitos bem legais de inflação. Não vai ser aquela teoria da economia lá, blá blá blá. Porque não é isso que eu estou interessado. Estou interessado o que de inflação interessa para você, investidor. Vamos lá. Antes de tudo, eu vou te dar um tapinha aqui sobre a oferta e demanda. Cara, eu não vou explicar muito bem. Só vai ser um tapinha, porque o vídeo é de inflação. Então, de maneira bem rápida, oferta é do lado do produtor e demanda é do lado do consumidor. Então, se a oferta aumenta, preço cai. Se a oferta diminui, o preço aumenta. Se a demanda aumenta, se os consumidores querem comprar mais, preço aumenta. Se a demanda cai, preço diminui. Só isso. Já vamos agora para inflação, beleza? Vamos lá. Inflação. Ao meu ver, assim, a inflação, eu acho importante você entender quatro coisas que vão influenciar preços aumentarem ou diminuírem, e isso vai ajudar você na hora de investir. Vamos lá, quatro coisas. Eu gosto dessas divisões, quatro coisas. Então, a primeira coisa, eu diria que a oferta e demanda normal na sociedade. Ou seja, digamos, a tecnologia é uma coisa que tende a aumentar a oferta das coisas e melhorar a qualidade e diminuir o preço. Essa é uma primeira coisa que você tem que entender. Então, a tecnologia, no geral, ela causa deflação. Então, digamos, se hoje eu, na mão, planto e colho, sei lá, 5 maçãs, e de alguma forma, mecanicamente, eu não entendo muito de maçãs, mas, digamos, você tem uma forma mecanizada, automatizada de fazer tudo isso. Você colhe 50 maçãs e aí você agora consegue vender 50 maçãs ao invés de 5. Você aumentou muito a sua produtividade. Isso vai fazer o preço das maçãs diminuírem. Vai aumentar a oferta. Lembra a oferta e demanda? Aumentou a oferta, diminuiu o preço. Essa é a primeira coisa, é a mais simples, tá certo? Mas você tem que entender que inflação, que aumenta ou diminui o preço das coisas no geral na economia, é o conjunto da obra, várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu estou linkando as quatro coisas. A segunda coisa tem muito a ver com o governo, que é a taxa de juros. Quando o governo abaixa a taxa Selic, isso causa uma série de consequências na economia no geral. Vou te dar um exemplo. Quando ele abaixa a taxa Selic também, por exemplo, diminui os juros para você comprar um imóvel. Então, olha só. Agora os juros para comprar imóvel é menor. Então, mais pessoas que antes não comprariam imóvel, agora vão começar a comprar imóvel, tá certo? E quando essas pessoas compram imóvel, mais pessoas compram imóvel, o que acontece? Aumenta o que? A demanda por imóvel. E o preço dos imóveis sobe. Isso é um exemplo de como a taxa Selic faz aumentar a demanda, por exemplo, de imóveis. E isso, claro, vai gerar também pessoas construindo mais, vai aumentar a oferta em algum momento. Mas você primeiro tem essa demanda, porque pessoas que não eram para comprar imóveis estão comprando imóveis. Isso acontece para outras coisas também. Quando a taxa Selic cai e diminui esse preço, tende a aumentar preços de alguns itens, tá certo? Então, essa é a taxa Selic. E uma próxima coisa, eu vou colocar dentro dessa segunda coisa, que é tudo coisa do governo, tá? O governo também ele faz uma outra coisa, que é o quê? Imprimir dinheiro. Imprimir não é assim, imprimir necessariamente lá na Casa da Moeda. Pode ser simplesmente colocar um valor a mais lá, sei lá, se tinha 1 trilhão de reais, agora tem 2, enfim, que seja. Mas quando o governo imprime dinheiro, e isso também está relacionado com a taxa Selic, às vezes as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, a taxa Selic cai e imprime-se mais dinheiro, enfim, tem
a gente poderia entrar em um nível mais complexo, mas mantendo a simplicidade, quando o governo imprime, aumenta a oferta de dinheiro, tem mais dinheiro. Tendo mais dinheiro, esse dinheiro vale menos. Olha que interessante. Então, havendo mais dinheiro, o dinheiro vale menos. Aí você está se perguntando, mas nem sempre a gente vê inflação na hora, tá certo? Era para o governo imprimir e logo em seguida os preços aumentarem. Tem alguns porquês disso. E isso tem a ver com a nossa última forma lá do que influencia a inflação. Mas enfim, um dos porquês é porque o dinheiro demanda tempo, ele vai circulando aos poucos na economia. Então, o governo imprime dinheiro ali e empresta para uma primeira pessoa, e ela vai gastar esse dinheiro e vai aumentar a demanda de alguma coisa, e a coisa vai se expandindo. Tem até uma coisa chamada efeito Cantillon, que é interessante, tem relação com isso. Outra coisa é que a impressão de dinheiro pode desviar dinheiro só para algum lugar. Exemplo, 2008, o governo americano imprimiu dinheiro para salvar bancos e esse dinheiro escorreu muito para ações, entendeu? Não escorreu muito para a pessoa comum do dia a dia. Isso fez aumentar o preço de ações, isso também foi muito para imóveis, aumentou o custo de vida em capitais lá, Nova York e tal, tá um preço altíssimo em imóveis, tem a ver com isso. Então, a inflação nem sempre é assim, não é sempre generalizada. Mas, quando o governo dá dinheiro para a população no geral, tende a ser um aumento de preço mais generalizado, porque vai aumentar a demanda por produtos normais ali do dia a dia na sociedade, tá certo? Então, taxa Selic, impressão de dinheiro, e eu tinha falado antes a oferta e demanda natural, tá certo? Eu vou apontar aqui como uma terceira coisa, e que também essas coisas normalmente elas vão se relacionando, tá? A terceira coisa é o câmbio, tá certo? Que é real, dólar aqui no Brasil. Então, se o dólar sobe, tá certo? Combustível é em dólar, muita matéria-prima, digamos, o trigo, as commodities, elas são negociadas em dólar. Então, as coisas na economia começam a subir, você vai importar alguma coisa que está em dólar. Então, se o dólar sobe, vários itens da sociedade aumentam o preço. E aí você, como investidor, já começa a pensar, né? Não, peraí, vou já pensar numa empresa que exporta. Se a tendência de dólar aumentar, eu estou pensando já em ter empresas na minha carteira que exportam. Eu já estou pensando, se você assistiu no vídeo anterior sobre os tipos de investimento, em ter, digamos, dólar ou ouro que proteja de alguma forma meu investimento. Da outra forma lá, quando eu estava falando sobre a taxa Selic caiu, você já pensa, caramba, isso vai aumentar a quantidade de empréstimos para imóveis, né, de financiamentos, então já estou me posicionando aqui em imóveis. Tá vendo como essas coisas te colocam outra mentalidade de investidor? É isso que eu estou falando. E veja como essas coisas estão todas conectadas. Quando o governo também abaixa a taxa Selic, ele torna emprestar dinheiro para o Brasil muito menos interessante. Porque, como eu falei no vídeo passado, quando você empresta dinheiro para o Brasil, ele te paga juro em real. Então, se o cara lá, digamos, um investidor estrangeiro lá, um americano, vou falar americano que é mais fácil, vou falar de dólar, ele empresta dinheiro, ele compra lá tesouro brasileiro, o Brasil vai pagar juros em reais. Se o real tá se depreciando e o cara olha assim, cara, eu vou receber 2% em real, o que ele faz? Ele tira o dinheiro do Brasil. Ele tira o dinheiro do Brasil e para fazer isso ele tem que trocar real por dólar. Isso aumenta o câmbio. Então, mais pessoas fazendo isso vai gerando uma bola de neve, né? Vai ficando menos interessante ainda o real, as pessoas vão ainda mais para fora. Então, o câmbio, no geral, o câmbio vai ter um efeito muito grande. E a próxima coisa, essa pouca gente fala, cara, que orgulho, vou falar um negócio aqui. Por isso você tem que ficar nesse canal, se inscreva no Univest, que eu vou falar às vezes de algumas coisas aqui
Que eu quero ver se achar mais gente que tá falando disso aqui, cara. Tem um canal gringo, às vezes, que fala. Que é o seguinte, a velocidade de circulação. Putz, mano, que é isso? Que você tá falando? Velocidade de... a velocidade que o dinheiro circula, isso faz diferença na inflação, faz toda a diferença. Veja só, esse é mais um motivo porque nem sempre imprimir dinheiro você vê inflação. Quando há uma depressão econômica, as pessoas começam a guardar dinheiro. Elas guardam, elas não consomem muito, o dinheiro não circula tanto. Se o dinheiro não circula tanto, dá a impressão que tem menos dinheiro na economia, tá certo? Porque o dinheiro não está circulando, você não está vendo aquele dinheiro. Então, se a economia está aquecida, o dinheiro circula mais, é como se tivesse mais dinheiro na economia. Vou te dar um exemplo. Se eu pego 20 reais, digamos, corto o cabelo, se você segue meu Instagram, você sabe que eu fiz isso recentemente, cortei meu cabelo, o cara da barbearia vai lá, sei lá, pega um táxi com esses 20 reais, ou um Uber, sei lá, tanto faz, pegou essa pessoa, o taxista pegou esses 20 reais agora e ele vai lá e compra maçãs com esses 20 reais, o cara da maçã do mercado vai lá no posto de combustível agora, compra gasolina, enfim, os mesmos 20 reais foram como se fossem vários 20 reais na economia, porque o dinheiro está circulando. Quanto mais rápido o dinheiro circula, mais tende a haver inflação. Quanto mais lenta o dinheiro circula, mais depressão ali, mais deflação. E é isso que acontece normalmente, quando vem esses momentos de deflação, que o dinheiro está circulando menos, né, de depressão econômica, o governo tende a tentar imprimir dinheiro para contrabalancear isso. Então o governo imprime dinheiro e aí ele fica esperando as coisas acontecerem. No momento em que a economia começa a aquecer, esse dinheiro começa a circular, começa a vir inflação. E aí que é o risco da hiperinflação, né? Que o governo imprime e não está vendo a economia aquecer. De repente a economia aquece e agora tem mais dinheiro e mais dinheiro circulando, aí a inflação vem de uma vez. Esse é o risco. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi bacana, né? Dá um like aí e te vejo na próxima.